Olá, pessoal. Estamos aqui com o objetivo da obtenção da nota da disciplina Cristianismo 2 e cada aluno foi proposto pelo professor Alex, que cada aluno defenderia o assunto que ele enviou. O meu ficou da supremacia do papado até o declínio, e nós vamos nessa, nessa aula, nessa defesa, trazer alguns pontos fundamentais que influenciaram. Sabemos que a igreja, durante o período que antecederam o período papado, ela sofreu muitas modificações, sofreu muitas influências, até chegar que podemos dizer que o início do período papado ele ficou marcado pela a queda, pela ruína de Roma, pelo que foi acontecendo em Roma. Com a queda do Império Romano, surge e fica ainda respirando a, o, o papado, né? Que ganha força, e nós vamos defender isso, mostrar que a supremacia do papado. Eu sou Severino Ramos Gonçalves Santos, da Igreja Batista Carnaval dos Antas, e o início do papado ele teve de 1054 a 1305, mais ou menos esse período que houve essa insistência. E vamos lá. Nos séculos 12 a 13, o cristianismo na Europa ocidental foi marcado por um zelo religioso que se manifestou em termos de participação em movimentos de cruzadas e reformas. Sob a bandeira da Igreja Romana, muitos cristãos batalhavam por motivos religiosos contra muçulmanos, hereges, enquanto os movimentos de reforma eram ensaiados através de ordens monásticas e dos cristãos leigos, que não fazia parte do clero. Embora fosse um período de ardor espiritual, pouco sabia o que estava fazendo, uma vez que as escrituras estavam distante dos cristãos, ao passo que o poder por trás do trono papal não parava de aumentar. Então, vamos lá. E podemos, como já falei anteriormente, dizer que o, o papado ele ganhou bastante força com a queda de Roma, com a, as, o, a perca da influência romana. Ele, ele com isso surgiu-se na oportunidade de ainda havia uma força que o papado tinha um respeito muito grande ainda nessa questão, o catolicismo, e a partir daí eles se viram a oportunidade de um novo ressurgimento. E a partir daí o período papado surgiu no declínio romano. Quando o Império Romano caiu, a única força que consegue se manter e preencher os espaços deixados pelo poderoso império. Então o papado surgiu através, não estou dizendo que surgiu, ele ganhou força, ganhou uma força maior a partir a queda de Roma, porque ele continuou vivo, continuou é, é, ganhando força nesse período. E a igreja romana está até enfraquecida, até antes enfraquecida, ela começa a ganhar é, seu espaço novamente. E podemos é, dizer que um dos que tiveram uma grande importância nesse período, né, foi o Leão I, dito grande, o grande ou o magno, foi o Papa entre 29 de setembro de 440 e sua morte em 10 de novembro de 461. Um aristocrata de origem italiana, Leão foi o primeiro a receber o título de grande, ou seja, ele teve uma participação
fundamental nesse princípio. Ele teve uma contribuição grande nesse período que a Roma havia, o Império Romano havia caído e uma das únicas forças que permaneceu foi a questão da força religiosa. Então eles aproveitaram para que esse momento Roma ganhasse a força novamente. Então vamos lá aqui. E quais foram as principais contribuições de Leão? Ele conseguiu manter a paz das invasões dos bárbaros. Isso atribuiu a ele respeito e poder. E, além disso, despertando muita inveja. Isso abriu portas, né, para ideias para substituir Jesus. Ou seja, aquela ideia que o Papa era o substituto de Jesus. Ele ganhou esse espaço pelas contribuições, pela sua o respeito que ele foi tendo, abriu um espaço, esse espaço que nós temos hoje, que é o Papa, né, que é tido como substituto de Cristo. Então, a partir daí surgiu abriu essa abertura para isso. Vamos lá. A supremacia. O período, como já tive, 3 papas se destacaram no período que o papado se impôs como autoridade suprema para governar o mundo inteiro e a igreja. Ou seja, a igreja ela já não tinha mais só uma preocupação com a questão dita espiritual. Agora ela também estava se impondo no controle das decisões das comunidades, das decisões dos governos. Ela tinha uma influência muito grande e começou a ganhar mais força ainda nesse período. Vamos continuar a aula. E nós podemos ver alguns que tiveram um destaque muito considerável. O primeiro dele foi Gregório VII, né, que primeiro a reivindicar o direito de supremacia papal sobre toda forma de autoridade, inclusive sobre os imperadores e reis. Ele foi o primeiro a buscar que o papado ele deveria ser consultado e ter uma influência sobre as decisões do governo. Defendia que a eleição dos papas deveria ser feita pelo clero. Ele via o papa como um vice-regente de Deus e não queria poder civil dominando a igreja. Ao contrário, ele acreditava que a igreja deveria controlar o poder civil. Ou seja, ele acreditava que, como representante legal de Deus, como representante legal, ele deveria estar no controle, né? Controle à parte, e que a igreja ela não precisava prestar conta nenhuma ao Estado. O Estado que deveria estar preso à igreja nas suas decisões. E promoveu a obrigatoriedade do celibato clerical para criar uma classe de homens leais e seu supervisor espiritual, o Papa. Ou seja, no controle de tudo. Vamos lá, o que mais acontecia? O segundo, que nessa ordem que eu estou colocando aqui, foi Inocêncio, né? Quem elevou o papado medieval ao apogeu do seu poder, tendo enfrentado e humilhado os soberanos das nações emergentes, França, Inglaterra, e do Sacro Império Romano, que havia desafiado sua autoridade. Era uma pessoa que surgiu também com muita força nesse período do apogeu papal, mas vamos lá aqui. Qual foi as suas principais ideias? Eu estou trazendo aqui as principais ideias, porque se a gente fosse trazer todas, a aula ia ficar um pouco extensa, né? A nossa defesa ia ficar um pouco extensa. Ele propagou a doutrina da transubstanciação, né? O ensino que a substância do pão e do vinho se transformava
no corpo e no sangue real de Cristo após as palavras de consagração do sacerdote. Desse modo, o sacerdote celebrava um sacrifício sempre que dirigia uma missa. Ou seja, aquela ideia que hoje nós temos no catolicismo, que a partir de aquele momento, o corpo de Cristo é transformado assim, né? Que mais na frente nós vamos ver que deram brechas a várias doutrinas que foram se juntando a essa, né? Achava que a autoridade dos reis e príncipes derivava-se dele. Aquela mesma ideia anterior daquele outro papa que nós estávamos falando anteriormente. Podendo ele mesmo excomungá-los, depô-los ou colocar até mesmo o estar sob interdito, que proibia ao clero de celebrar todas as cerimônias essenciais da igreja. O Papa estava acima de todo homem e abaixo de Deus. Ele, com aquela mesma ideia, né? O representante legal e o substituto de Cristo, né? Deus e ele acima de tudo. Vamos continuar aqui. E nessa sequência aqui, nós ainda vamos ter Bonifácio, né? O último a gozar do exercício da supremacia papal, tendo sido humilhado por parte do poder temporal rei da França. Então vamos lá. Propulgou a bula papal, conhecida como esse nome Unata Chactus, não sei se é bem isso aí. Nela dizia que não se pode encontrar salvação nem remissão de pecados fora da Igreja Romana. Que o Papa, como chefe da Igreja Romana, tinha autoridade espiritual e temporal sobre todos, e a submissão papal era necessária para a salvação, né? Que podemos dizer que ele faz uma substituição, troca Cristo pela autoridade papal, ou seja, que podemos subentender que ele queria dizer que só há salvação dentro da Igreja Católica, não há salvação fora desse contexto. Acreditamos-se pela o dito dele. Vamos continuar aqui. Passando esse período, nós já deram a abertura, né? As cruzadas, como o papado havia ganhado força e várias religiões emergentes iam surgindo nessa época, né? Nesse período, podemos ver o islamismo, o muçulmano ganhando força nesses períodos. E as cruzadas foram, podemos afirmar que a retomada de força da religião católica. Ela ganha força, ela ganha poder e ela, através da cruzada, ganha mais força ainda para perseguir. E durante os anos de 1095 a 1291, os cristãos da Europa Ocidental realizaram diversas cruzadas contra os muçulmanos da Palestina. Deve-se ter em mente que, apesar dos cruzados terem interesse econômico ou político, o motivo primeiro das cruzadas era religioso. Ou seja, elas ganharam força com o enfraquecimento do crescimento, melhor dizendo, dos muçulmanos. E o muçulmano ela ganha tanta força que ela começa a crescer, tomar proporções muito grandes na Europa, na Ásia, e começa a colocar, digamos, medo na Igreja Romana, como uma expansão muito rápida e ela começa a ganhar força. E através do papado eles começam a reprimir, a dizer, colocar na mente das pessoas que
que eles tinham que, principalmente em Jerusalém, que tinha que tomar o seu poder novamente. E a partir daí ele estabelece as cruzadas com esse fim de reprimir, de tirar do crescimento os muçulmanos, que estava crescendo espantosamente naquela época. Vamos continuar aqui. Motivo, né? Como a gente já falou, né? A causa direta da primeira cruzada foi a pregação de uma cruzada contra os muçulmanos feita pelo o Papa Urbano II em 1095, né? Já falei, esse foi um dos principais motivos, além de outros, né? Motivo que tem, mas podemos dizer que esse era o principal deles. Aqui. Ela teve um grande entusiasmo, ela despertou, mas as primeiras cruzadas elas não foram bem sucedidas, não tiveram o mesmo impacto que eles esperavam que alcançaria, né? Muitos foram, por estarem desorganizadas, muitos foram massacrados, muitos foram presos, vendidos como escravos. Então, ela a princípio, ela não teve grande resultados positivos. E elas foram se organizando, né? A organização de cruzadas nos séculos XII, vamos continuar aqui. Já a primeira cruzada organizada, dirigida pelos nobres da França, Bélgica e Itália, movimentaram perto de 1 milhão de pessoas que participaram de atividades ligadas à cruzada. Ou seja, uma cruzada mais organizada, que tinha dirigida pelos nobres, eles já pensaram melhor e eles conquistaram Nicéia, Antioquia, Jerusalém, tendo criação de um estado feudal como resultado principal. Aqui a gente já pode identificar que aqui já tinha algo mais pensado por trás, algo mais, podemos dizer, que saiu um pouquinho das entrelinhas da igreja, né? Do princípio mais de interesse pessoal, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. As cruzadas deixaram importantes consequências políticas e sociais na Europa Ocidental. Vejamos algumas delas. Essas são que eu vou trazer agora, são uma das principais marcas deixadas pelas cruzadas. O feudalismo se enfraqueceu porque muitos cavaleiros e nobres que saíram como cruzados jamais voltaram também, porque muitos venderam as suas terras para financiar as campanhas, ou seja, houve um enfraquecimento, porque como eles acreditavam, eles usavam também a questão da religião para influenciar, e muitos, movidos por suas emoções, acreditando nisso, vendiam suas terras, e muitas vezes eles não voltavam, porque muitas vezes se tornavam escravos, né? Gastavam tudo. O papado aumentou seu prestígio durante as cruzadas, embora as campanhas tenham levado ao surgimento de um sentimento nacional que a certa altura enfraqueceram o poder papal nas nações e estados. Como aquela ideia que a gente já vinha tratando anteriormente, né? Que eles tinham influenciado pelo prestígio deles, eles fizeram essas cruzadas na retomada, né? Quando eles disseram que Jerusalém era a terra santa e que os muçulmanos estavam invadindo, eles tinham que expulsar eles de lá. Tinha toda essa questão também. A persuasão de substituir as forças como técnico de negociação com os muçulmanos. As cidades italianas lideradas por Veneza começaram a comercializar com os orientes produtos de luxo como tecidos, temperos e perfumes, já tendo essa brecha, né, também. A filosofia, a ciência e a literatura árabe chegaram à Europa Ocidental e foram estudadas pelos escolásticos,
que tentaram fazer uma síntese entre esse saber e a revelação cristã. Já vai entrando mais coisas. E a partir disso, né, eu vou tratar também mais disso lá na frente, um pouquinho, que nessas cruzadas elas tiveram um impacto muito grande na civilização europeia, na civilização que se concentrava aquela área de cruzados. E também tiveram impactos negativos, impactos profundos na economia europeia, né? Mas surge com esse enfraquecimento também, com essa queda, surge um período, né? Que eu antecipei aqui, mas mais na frente eu vou tratar um pouquinho dele, que é a desconfiança do papado, né? Esse período de renascença, ela, ela traz alguns efeitos onde surge aquele movimento chamado um movimento na Itália, entre várias outras comunidades, que a pintura, as obras artísticas, o saber começa a tomar evidência, né? E isso, o conhecimento, ele começa a trazer algumas coisas que a comunidade já não estava mais concordando e não suportando mais algumas questões da igreja, e entre esse período que nós vamos ver agora em diante. É, e com isso, né, surgem as obras de arte, e a igreja ela não queria ficar a parte disso, ela estava preocupada no embelezamento da igreja, né, aquele modernismo que ia tomando conta da Renascença. Também foi influenciando a igreja. E como a igreja ela não tinha dinheiro para financiar mais, não tinha dinheiro para modernizar, foi fazendo alguns, foi onde surgiu as indulgências, né? Vender terreno do céu, vender algo para tirar o seu parente do purgatório, alguém ente querido. Então, a igreja foi fazendo isso, tendo como ponto de partida é, restaurar ou seja, modificar a sua arquitetura. A igreja precisava de dinheiro para financiar a modernização de suas arquiteturas. Então, a partir daí, já tem uma abertura maior para outro período chamado dos reformadores. E nós podemos ver que eles não aguentando mais a indulgência, ah, mais as cobranças de impostos que as igrejas tinham proposto para que ela pudesse financiar a sua modernizar os seus templos. Então, podemos dizer que um dos principais, né, nós sabemos que temos João que antecedeu, Rush, que também antecedeu foram os precursores que deram ideia, e nós podemos entender também que a reforma ela não aconteceu somente num lugar, podemos destacar, eu quero apenas trazer um destaque só para esses que ficaram mais conhecidos, mas havia muitos outros que influenciaram também, cada um na sua localidade, cada um no seu lugar, mas dentre esses que tiveram, temos Savonarola, temos dentre outros que tiveram um papel fundamental também, que impulsionaram as mudanças. Os principais deles são Martinho Lutero e João Calvino, no século XVI. A reforma difundiu-se rapidamente da Alemanha, Suíça, França, Holanda, Escócia e entre outros lugares, não aguentando mais as altas cobranças de impostos. Ele tem como impulso de reformar. A princípio, Lutero ele não queria formar outra igreja, mas queria reformar o catolicismo, mas não foi possível.
Também vemos no século XVI surge a igreja anglicana. A partir do século, as igrejas batistas, metodistas e adventistas, as igrejas nascidas na Reforma reúnem cerca de quase 150 milhões de fiéis de modo no mundo. Ou seja, esse movimento anglicano nasceu onde na igreja ela não tinha foi um tipo um movimento meio desorganizado, mas foi tomando caminho e conseguindo chegar a um ponto melhor. As doutrinas dos reformadores, os pontos centrais da doutrina de Lutero são a justificação de Deus só pela fé, o acesso ao sacerdote para todos os fiéis. Calvino acrescentava que a doutrina da predestinação dos fiéis, as diferenças de doutrina entre os dois dão origem a duas grandes correntes, os luteranos e os calvinistas, que têm influência até os dias de hoje. Quando Lutero fazia sua leitura, ele se deparou com um texto que o justo viverá pela fé. Até então ele não era ele tinha medo de alguns textos, né, de algumas leituras, chamava Deus de carrasco, mas a partir desse encontro de conversão com Deus, ele partiu a mudança. Realmente ele mudou sua concepção. A reforma aboliu a hierarquia e instituiu os pastores ministros das igrejas. Vamos continuar aqui. E a partir daí, a igreja ela começa a ter um declínio, né? Começa com o surgimento da reforma, o poder, a influência papal, ela começa a declinar, ela começa a ter queda. Nós podemos ver aqui que com o surgimento dos reformadores começa a enfraquecer esse poder, né? Vamos continuar aqui. Os problemas representados por um papado corrupto, extravagante, que moravam na França, não em Roma, pelo cisma que seguiu a tentativa de levar de volta o Papa para Roma. Aumentaram o ímpeto que levou os místicos e os reformadores, né? Como já falei, né? Savonarola, entre outros, eles foram presos antes, né? Anteciparam esse momento da reforma. Causas, né? Que levaram o declínio papal: fracasso do clero, os cativeiros babilônios de grande cisma, imposto, né, papais e o surgimento das nações e estados. E outro fator foi o místico, né, que foi uma mistura, né, querendo trazer o místico para o religioso. Isso aí trouxe várias problemáticas dentro, né, causa do surgimento dos místicos de renome, consequências no surgimento de místicos que influenciaram muito. E vamos lá. E a partir daí, a partir de tudo isso, a fracasso do clero, cativeiro, impostos, que acreditamos ser um dos fatores que determinaram muito isso para o enfraquecimento, surgimento das nações e estados que foram ganhando força, cada reformadores trazendo a sua concepção, Alemanha, Itália, né, isso aí foram enfraquecendo o poder papal. E os papas eles começam a partir desse movimento enfrentar algumas oposição interna e interna. Nós temos a seguir, vamos mostrar um gráfico aqui. Nesse gráfico vai dar para perceber bem o que nós estamos falando. Aqui o declínio, né, interno. Vamos observar aqui o declínio do aqui cativeiro, o grande cisma, protesto e reforma, aí interno, né? Místico participante, não espectadores, reformadores, Winston, Rus, Concílio dos Reformadores, né? Humanistas bíblicos. Então foram surgindo dentro disso aqui aí quem ganhou França, Teutônico de Inglaterra e externas nações e principais
classe média pretendia, corte eclesiástica, imposto eclesiástico, terras eclesiásticas, corrupção do clero, e chega a imprensa que chega com força, né? Que chega para onde começa já a dar acesso da Bíblia para várias nações. Lutero ele transcreve a Bíblia toda e o poder da imprensa nessa época começa a ganhar mais força ainda e começa mais a ver essas a perca da influência do papado. Então vamos continuar aqui. E já falei anteriormente, disse que retornaria no final. Podemos dizer que a Renascença ela teve aquele chamado, muitos historiadores dizem que foi o período de renascer mesmo, onde a, a Terra estava em plena trevas, né? E com a Renascença chega a luz do conhecimento, chega a luz da imprensa, chega a luz dos reformadores, e entre outros que tiveram um papel fundamental nisso aí. Então vamos, aqui estamos, aqui estão minhas fontes de pesquisa, né? O cristianismo através dos séculos, daí lá São Paulo, editora Vida Nova, o William Terry, Cronologia da História Eclesiástica São Paulo, 93, edições Vida Nova. É isso aí, eu tentei no máximo sintetizar, é um assunto bastante baixo. Procurei trazer os principais dentro desse assunto que foi proposto para mim. É um assunto muito vasto, se formos procurar escavar, mas deu para trazer fazendo uma pincelada. E obrigado, um grande abraço e até lá.